O encontro com Ateu. O homem foi chegando mais perto e finalmente perguntou-lhes aonde estavam indo. O seu nome era Ateu. Cristão: estamos indo ao Monte Sião. Ateu sacudiu-se de tanto rir. Cristão: o que significa a sua risada? Ateu: rio por ver o quanto vocês são ignorantes, abraçando uma viagem tão tediosa e nada recebendo por sua luta e sofrimentos, a não ser caminhadas e dificuldades. Cristão: você acha que não seremos recebidos? Ateu: recebidos? Onde? Não existe no mundo este lugar com que vocês sonham. Cristão: mas existe no mundo por vir. Ateu: quando estava em casa, em meu país, ouvi sobre essa cidade de que vocês falam e fui ver. Estive procurando-a por 20 anos, mas nada encontrei, a não ser um monte de loucos na estrada. Cristão: não apenas ouvimos a palavra, mas cremos nela, e agora temos em nós o testemunho. Vimos a porta com os olhos da fé, que nos foi mostrada pelos pastores. Ateu: eu também acreditava quando estava em casa. Se eu não houvesse acreditado na história, certamente não teria vindo tão longe. Fui mais adiante que vocês, e tenho certeza de que, se houvesse tal lugar, teria visto alguma coisa dele. Mas depois de ter ido tão longe e nada encontrado, estou voltando ao lugar de onde vim, e vou desfrutar novamente das coisas que deixei, pela esperança de que essa miragem tremeluzante fosse real. Cristão, o esperançoso: seria verdade o que ele está dizendo? Esperançoso: tome cuidado, meu irmão. Ele é um dos enganadores. Lembre-se do que já nos custou dar ouvidos a impostores na estrada. O quê? Não há Monte Sião? Não temos as palavras do evangelista, do intérprete, das donzelas do Palácio das Virtudes e dos pastores? Não experimentamos paz interior quando cremos na palavra? Vamos embora, antes que o homem do chicote afiado surpreenda-nos outra vez. Agora temos de andar por fé. Você deve ter me ensinado as palavras que agora lhe direi. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. Recusemos ouvi-lo e criamos na preservação da alma. Cristão: meu irmão, não lhe fiz a pergunta por duvidar da fundação de nossa fé, mas para ouvir a sua resposta aos argumentos dele. Quanto a este homem, sei que foi cegado pelo Deus deste mundo. Embora a nossa fé seja imperfeita, cremos na verdade, e nenhuma mentira vem da verdade. Esperançoso: agora regozijo-me na esperança da glória de Deus. Eles afastaram-se de Ateu, que foi embora rindo deles. Esperançoso é tentado a dormir. Cristão e esperançoso viajaram até chegar a uma região onde o ar parecia provocar sono. Esperançoso ficou muito sonolento e disse a Cristão: estou com tanto sono que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos deitar aqui e tirar uma boa soneca. Cristão: oh não, de jeito nenhum. Podemos nunca acordar. Esperançoso: por que não? O sono faz bem a quem labuta. Cristão: você não se lembra de que os pastores disseram: cuidado para não adormecer na terra encantada? Então, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esperançoso: reconheço a minha fraqueza e agradeço-o por lembrar-me. Se estivesse sozinho, teria dormido e arriscado a vida. Agora vejo ser verdade o que disse o sábio: melhor é serem 2 do que 1. Durante todo o caminho, a sua companhia tem-me sido uma bênção. Você terá uma rica recompensa. Esperançoso conta suas experiências. Cristão: para evitar a sonolência neste lugar, vamos conversar animadamente. Esperançoso: ótimo, esta é uma boa ideia. Cristão: para começar, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que foi que o levou a pensar em ser um peregrino? Esperançoso: por longo tempo vivi interessado nas coisas da feira da vaidade, o que agora compreendo, se eu não houvesse mudado, ter-me-ia mergulhado a alma em tormento. Cristão: a que, por exemplo, você se refere? Esperançoso:
a todos os tesouros e riquezas do mundo. Eu também tinha prazer na agitação, na bebedeira, nas festanças, na blasfêmia, na mentira, no amor livre, na sensualidade. Essas coisas que destroem a alma. Mas, graças a Deus, finalmente conheci a verdade. Ouvindo você e o irmão fiel na feira, aprendi que o fim dessas coisas é a morte, e que a ira de Deus descerá sobre os filhos da desobediência. Cristão: e você submeteu-se imediatamente ao poder dessa nova convicção? Esperançoso: não, eu não estava disposto, a princípio, a reconhecer a pecaminosidade de minha vida, nem a enxergar a ruína que se seguiria como resultado de tal vida. Em vez disso, quando a minha mente começou a ser incomodada pela verdade, esforcei-me para fechar os olhos contra a luz. Cristão: mas o que finalmente levou a compreender que o Espírito de Deus estava tratando com você, revelando-lhe a verdade e exigindo que a encarasse? Esperançoso: a princípio, é claro, ignorava que o Espírito de Deus estivesse insistindo comigo. Eu não sabia que Deus inicia a sua obra de conversão num pecador aferroando-lhe a consciência com a verdade divina, iluminando-lhe a mente com a sua luz, capacitando-o a enxergar os seus pecados e fazendo-o sentir-se culpado deles. Então, embora eu tivesse já consciência de meu mau procedimento, o pecado ainda me era precioso, por causa da má inclinação da minha mente e da carnalidade do meu corpo, e não me achava disposto a abandoná-lo. Não queria separar-me de meus companheiros, a sua companhia e amizade eram-me valiosas. Contudo, as longas horas em que sofri sob a convicção e a autorreprovação foram realmente penosas e doloridas. Cristão: mas não lhe parecia às vezes que você estava livre desses problemas? Esperançoso: sim, mas eles logo retornavam, mais difíceis de se suportar que nunca. Cristão: e o que era que lhe trazia outra vez à mente os pecados? Esperançoso: muitas coisas, como encontrar um homem bom nas ruas, ouvir alguma leitura ou citação da Bíblia, sentir dor ou ficar doente, ouvir que algum amigo ou vizinho estava enfermo, ouvir o sino da igreja chamar para um culto fúnebre, ouvir de uma morte acidental ou repentina, pensar na morte, mas especialmente pensar em comparecer diante de Deus no julgamento. Cristão: e você pôde alguma vez livrar-se facilmente do sentimento de culpa? Esperançoso: não, não mesmo. Porque quando tentava fazer isso, o pecado parecia agarrar-me fortemente. Contudo, quando considerava voltar aos meus velhos pecados, isso trazia-me um desgosto a mais, porque a minha mente fora mudada, e a ideia parecia-me repulsiva. Cristão: e o que você fazia nessas ocasiões? Esperançoso: eu tentava corrigir-me, pois acreditava que esse fosse o único meio de escapar à condenação e achar a paz. Cristão: de que modo você melhorou? Esperançoso: não renunciei apenas aos meus pecados, aquilo que eu considerava pecado, mas também aos meus companheiros pecadores, e dediquei-me às boas obras, como orar regularmente, ler a Bíblia, ir à igreja, fazer caridade, ser pontual em minhas obrigações e falar a verdade. Era cuidadoso em observar essas coisas e muitas outras. Cristão: então você imaginou que assim tudo estava bem? Esperançoso: sim, por um tempo, até a minha consciência incomodar-me novamente. Cristão: como é que esse incômodo voltava se você já tinha uma boa vida moral? Esperançoso: diversas coisas levaram-me a duvidar e a sentir que nem tudo estava bem. Por exemplo, algumas frases como estas: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, e tudo que não é de fé é pecado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De todas essas declarações claras e enfáticas da verdade, concluí o seguinte: se não é pelas obras de justiça e da lei que a pessoa é justificada e salva, então não estou salvo. Todas as minhas justiças são como trapos de imundície.
E se tudo que não é pela fé é pecado, todas as minhas obras são pecaminosas, porque não possuo fé verdadeira. Se tivesse uma fé real, seria justificado e teria paz em meu coração. Se não tenho, deve ser porque não sou nascido de Deus. E se não sou nascido de Deus, jamais poderei ver o reino do céu. Além disso, ainda que todas as minhas obras sejam justas e aceitas por Deus, nunca poderão pagar pelos pecados que cometi antes de resolver viver corretamente. Assim, a velha conta não foi acertada, e estou afundando-me cada vez mais em dívida com Deus. Terei uma tremenda quantia a pagar quando comparecer diante do juiz. Cristão, uma excelente aplicação, mas por favor, continue. Esperançoso. Outra coisa que muito me preocupava depois de minha reforma era quando eu examinava de perto os meus melhores feitos. Eu podia ver o mal misturado ao bem, motivos errados, egoísmo e orgulho. Assim, fui forçado a concluir que, apesar de todos os meus esforços e da boa opinião a respeito de mim mesmo, continuava cometendo pecados suficientes para enviar-me ao inferno, ainda que a minha vida anterior fosse impecável.